Boa tarde, pessoal do sexto ano. Sou o professor Eduardo da Educação Física. Essa é a nossa primeira aula, definitivamente, porque ainda não tive a oportunidade de dar a primeira aula presencial a vocês. Então, essa é a nossa primeira aula através de videoaula. Espero que vocês entendam o assunto. Vou ser bem breve e abordar da maneira mais simples para vocês entenderem. Se não conseguirem entender, pause o vídeo quantas vezes for necessário para poder entender e fazer a atividade que eu vou postar junto com o vídeo no grupo da gente, certo? O tema da aula de hoje vai ser sobre educação física. O que é educação física? Qual a importância da educação física no ambiente escolar, certo? Para vocês, começando agora a nossa aula, o que é educação física? Vocês têm alguma ideia do que seja educação física? Do que seja educação física escolar? Alguns dizem que a educação física é pular, correr, brincar, saltar. Será que é tudo isso? Jogar bola? É tudo isso e mais um pouco, certo? O que seria a educação física? A educação física é também, além de pular, correr, brincar, jogar bola, praticar esporte, ter uma ideia de educar o físico. Mas o que seria educar o físico? Educar o físico seria ficar mais forte, ficar mais treinado, certo? Isso também é educação física. Fortalecer a musculatura, praticar esporte, adquirir postura. Bem, a educação física nasceu como uma disciplina cujo objetivo era disciplinar os indivíduos a partir dos seus corpos. Ou seja, a educação física está historicamente atrelada a um método de dominação do indivíduo. O que seria esse método de dominação do indivíduo? Cada indivíduo que praticasse esportes, fazesse algum tipo de treinamento, ia, como se diz, necessariamente ter um treino do seu corpo e ter um controle do seu corpo, certo? Ia ter esse controle do indivíduo. Mas, mais para frente, daqui a pouco eu vou falar para vocês que educação física não só é isso, não só trabalha o corpo, não só é treinamento, não só é jogar bola, é também isso, mas é muito mais, certo? Falando um pouco historicamente do que é educação física, eu vou passar para vocês aqui um pequeno texto falando historicamente do que é educação física. Para melhorar compreendermos como esse processo acontece, é necessário recorrer a um conceito importante do filósofo Michel Foucault, que se chama corpo docens. Segundo ele, a sociedade moderna foi marcada pelo êxodo rural e, consequentemente, pelo inchaço de pessoas nas grandes cidades europeias. O que significa um inchaço de pessoa? Muita gente nas cidades, certo? Dito de maneira bastante simplificada, uma vez que as autoridades não tinham pessoas suficientes para trabalhar, foi preciso desenvolver um método em que as pessoas controlassem a si mesmas. Um desses mecanismos é o controle do corpo. À medida que o corpo é disciplinado, sua conduta está sendo disciplinada. É possível, portanto, entender que tornar o corpo dócil ou disciplinado já foi um dos papéis fundamentais da educação física. Antigamente, assim que surgiu esse conceito de educação física, as pessoas usavam ela para disciplinar, se disciplinar, disciplinando o próprio corpo. Como? Esse conceito de corpo dócil quer dizer o quê? Se você treinar seu corpo, você objetivamente vai ficar treinado. Vai ser tipo, vai ficar controlado, certo? Isso aí é uma ideia do filósofo Michel Foucault. Com isso, quando as cidades começaram a ficar muito populadas e as pessoas não tinham não tinham bastante trabalho, então lançou essa ideia. Lança a ideia da educação física, vamos treinar nosso corpo e assim vamos ter disciplina, certo? Hoje em dia as coisas são muito diferentes, mudaram bastante.
Há alguns autores, como o autor Medina, por exemplo, que afirma que a educação física não cuida apenas do corpo, como eu tinha falado. A educação física não é só treinamento, não é só jogar bola, não é só prática, mas também é teoria. Mas antes de tudo, cuida da mente. A conotação atual do conceito de educação física é a de que esta é uma área esta é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que trabalha a partir do corpo em movimento. O que é isso? Não trabalhar o corpo em movimento, mas é trabalhar a partir do corpo em movimento. Quando a gente trabalha o corpo em movimento, nós estamos trabalhando na prática. Tipo, eu vou pedir para você praticar, chutar a bola. Você está trabalhando o corpo em movimento. E quando eu trabalho o corpo a partir do movimento, eu mando você chutar a bola, você chuta a bola e depois eu faço um questionário para você. Como? O que você usou para chutar aquela bola? Usou força? Não usou? Qual o jeito que você usou? Qual o jeito que você botou o pé para chutar aquela bola para ir naquela direção? Entendeu? Eu faço você pensar qual jeito você chutou aquela bola, além de você ter chutado a bola. Além de você ter praticado, eu faço você pensar teoricamente como chutou aquela bola, entendeu? Foi preciso, voltando aqui, explicando, o objetivo dessa disciplina não é fazer com que as pessoas sejam ou saibam jogar futebol, mas sim que elas consigam vivenciar essa prática, compreender sua origem, estruturar reflexões sobre o comércio envolvido nos materiais esportivos, sobre a compra e venda de atletas, dentre outras coisas. É por isso que Medina afirma que a educação física trabalha corpo e mente. Foi o que eu tinha falado. Vamos falar de futebol, que é um esporte mais conhecido por nós. Além de educação física, além de ensinar vocês a jogar futebol, a praticar, fazer a prática do futebol, a chutar, a agarrar, a correr, a educação física vai fazer vocês pensar o que é o futebol, como surgiu, o que ocorreu para surgir, qual o preço dos materiais, o que a indústria ganha com o futebol, tudo isso, tá entendendo? Além da prática em si, a gente envolve o futebol em vários pontos. Não só praticamos, mas pensamos o que é futebol. Então, o que o autor Medina afirma é que a educação física não apenas trabalha o corpo, mas também trabalha a mente, certo? Entenderam? Resumidamente, o que é educação física? Prestem atenção nessa parte que eu vou lhe falar agora, que é uma pergunta que está na atividade. O que é educação física? A educação física é uma disciplina que visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção do corpo e da mente do ser humano, certo? Escute com clareza e pausem nessa parte para você escutar. Escutem várias vezes. Eu vou repetir para vocês, que é uma pergunta que eu vou fazer. O que é educação física? A educação física é uma disciplina que visa o aperfeiçoamento, o controle e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser humano, certo? Isso aí é uma das perguntas que eu vou fazer lá na atividade, quero que vocês respondam. Prestem atenção para depois vocês responderem, certo? Mas, continuando, vamos ver agora alguns conteúdos que a educação física engloba. Quais conteúdos a educação física vai trabalhar no âmbito escolar, dentro da escola, certo? Outra coisa importante que para entender melhor a educação física é estabelecermos quais são os conteúdos que devem ser ensinados nas escolas. Eu separei aqui esses conteúdos em 3 blocos, certo? O primeiro bloco, que se encaixa o conteúdo dos esportes, lutas, jogos, ginásticas
e práticas corporais de aventura. O que seriam as práticas corporais de aventura? São esportes de natureza, rapel, escalada, trilha, certo? Nesse bloco, nesses conteúdos aqui, esporte, luta, jogos, ginásticas, práticas corporais de aventura, concentra-se nesse bloco os esportes individuais e os esportes coletivos e de aventura, os diversos tipos de lutas, jogos populares ou brincadeiras e diferentes tipos de ginástica, certo? No segundo bloco, eu botei a dança. O que seria a dança? Dança popular, dança folclóricas, dança clássicas, dança de salão e dança contemporânea. O que seria a dança contemporânea? As danças da atualidade, certo? Além de outras práticas que se utilizam do corpo como meio expressivo, tal como o teatro, certo? E no terceiro bloco, mas não menos importante, conhecimento sobre o corpo. Este bloco talvez seja o mais importante à medida que se relaciona com os outros dois. Propõe que o professor trabalhe aspectos biológicos, anatômicos e sociais referentes ao corpo, estimulando aulas teóricas em sala de aula, certo? Vocês entenderam quais são os 6 conteúdos da educação física agora? Era 5 antes, mas agora são 6. Esportes, jogos, lutas, ginásticas, danças e práticas corporais de aventuras, que seria esportes de aventura, certo? Quero que vocês também foquem nesse ponto. Os 6 conteúdos da educação física: esportes, lutas, danças, jogos, ginásticas e práticas corporais de aventura, certo? 6 conteúdos. Para finalizar nossas aulas, eu vou dizer aqui qual a importância da educação física na escola. Foque nesse ponto também, que é uma pergunta que eu fiz lá na atividade e quero que você responda. Qual a importância da educação física na escola, certo? A educação física é uma disciplina muito significativa dentro da escola, porque ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal do movimento. Sua função é formar o cidadão que irá reproduzi-la, produzi-la e transformá-la, qualificando para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas, as práticas corporais de aventuras, as práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão, para a benfeitoria da qualidade de vida humana, ok? Essa é a importância da educação física dentro da escola. Foquem nessa parte também, além do conceito do que é educação física, eu quero que vocês entendam isso, a importância da educação física dentro da escola. Essa é uma pergunta que eu fiz lá na atividade e vocês vão responder exatamente com o que eu falei agora. Além desse vídeo que eu estou enviando para vocês, eu também vou mandar 2 arquivos em PDF. Um com o texto resumindo tudo o que eu falei aqui e um PDF com a atividade que vocês vão responder aí nas suas casas, no seu caderno, e depois vão enviar a foto para mim no meu privado WhatsApp, junto com o seu nome completo escrito na folha que você respondeu a atividade, certo? Vocês não precisam fazer as perguntas lá no seu caderno, apenas escrevam as respostas. As respostas também vão estar no texto que eu vou enviar para vocês. Vejam esse vídeo direitinho, pause quantas vezes você quiser, leiam o texto direitinho para entender. Qualquer dúvida, vão no meu privado no WhatsApp que eu vou tirar todas as suas dúvidas, certo? Façam a atividade direitinho e não se esqueçam, certo? Boa aula, espero que vocês tenham entendido o que é educação física e a importância da educação física dentro do conteúdo escolar. Beijo e abraço. E até a próxima aula.
Beijão.